Durante muitos anos, escolher diesel era óbvio. Faz muitos quilómetros? Compra um diesel. Quer poupar combustível? Compra um diesel. Faz viagens muito longas? Compra um diesel. Hoje, em 2026, a escolha já não é assim tão óbvia. E o grande problema é que muita gente compra diesel ainda por hábito e não por necessidade. O diesel não morreu, longe disso. Mas também já não é aquela escolha óbvia que foi durante anos. Hoje em dia a pergunta nem sequer é se o diesel é bom ou mau, é simplesmente se faz sentido para o seu dia-a-dia, para a sua necessidade. Durante muitos anos a escolha do diesel era muito lógica. Motores mais robustos, com maior autonomia, o combustível é mais barato. A decisão era fácil, era quase matemática. O diesel era quase sempre a opção a escolher. Mas o contexto mudou, e mudou bastante. E não mudou por causa das legislações, porque se associa muito a datas como o 2035 e o fim dos motores a diesel ou dos motores a combustão. Mas nada disso representa uma realidade. A legislação tem vindo a ser adaptada. Portanto, isto não vai acontecer de um dia para o outro. A realidade, a verdadeira mudança não foi essa. A verdadeira mudança foi silenciosa. E nem sequer foi política. Enquanto a maior parte dos políticos e das normas europeias se preocupavam com o fim destes motores, a engenharia silenciosamente ia alterando. Hoje em dia, os motores a gasolina são muito diferentes do que eram há uns anos. Nós temos motores pequenos turboalimentados, altamente eficientes. E hoje em dia, esses motores pequenos a gasolina conseguem uma eficiência muito parecida com os diesel. E quando a diferença de consumos começa a ser assim, cada vez menor, começam a haver outros custos que começamos a pôr na balança. A gasolina, os motores a gasolina são motores mais limpos, com uma manutenção mais simples, motores muito mais previsíveis do que os diesel. E quando começamos a pôr na balança consumos parecidos e manutenções diferentes, a balança do diesel começa a ficar mais equilibrada com a gasolina. E ao mesmo tempo que houve esta evolução incrível nos motores a gasolina, os diesel também evoluíram, obviamente, mas evoluíram sobretudo na sua complexidade. Começámos a ter fatores como o AdBlue, filtros de partículas, tecnologias com um único objetivo: cumprir normas de CO2 super rígidas. E atenção que estes sistemas anti-poluição funcionam e funcionam bem, mas apenas quando o seu uso é adequado. Porque quando compramos um carro com estes sistemas e fazemos percursos maioritariamente urbanos ou mistos, estes sistemas que supostamente garantem eficiência facilmente se tornam num problema, e num problema sério. Enquanto isso, é importante perceber onde é que o diesel faz sentido, em que contexto é que ele faz sentido. Se você faz 25 mil ou 30 mil ou por aí adiante quilómetros por ano, se a maior parte das suas viagens são em estrada aberta ou na autoestrada, ou se quer um carro com muito grande autonomia, nestes cenários o diesel sim faz muito sentido, efetivamente. Mas para a maioria das pessoas que fazem percursos pequenos, percursos urbanos, percursos mistos, procuram simplesmente ir do ponto A ao ponto B, a gasolina é uma escolha muito racional também. E há ainda outras escolhas. A eletrificação dos carros e mesmo a tecnologia híbrida evoluiu imenso, está muito mais madura do que estava há uns anos atrás, e pode ser uma solução também. Portanto, o importante a destacar aqui é perceber se o diesel lhe faz sentido a si ou não. Outro fator a ter em conta é a diferença de preço entre estes combustíveis. Durante imensos anos, a diferença entre o diesel e a gasolina era considerável. A gasolina era consideravelmente mais cara. Hoje em dia, e apesar de continuar mais cara, esse diferencial é muito mais reduzido, e a tendência é que isto se vai equilibrar ainda mais. Ora, esta diferença cada vez menor não abona em nada a favor dos diesel e dificulta bastante a matemática. Comprar um carro a diesel por hábito é
regra geral, um erro. Mas é um erro que ainda há muita gente a cometê-lo. Sempre teve carros a diesel, ou mentalizou-se que há 20 anos os carros a diesel eram melhores e hoje ainda o são. Não são melhores nem piores, têm as suas necessidades. Mas um carro a diesel hoje em dia é muito diferente do que era há 20 anos atrás. Ou então compram um diesel por uma viagem que fazem no ano ao Algarve e o resto do ano um motor a gasolina, um pequeno motor a gasolina servia perfeitamente para o efeito. A decisão deixou de ser ideológica, passou a ser puramente logística. A pergunta aqui, se o diesel faz sentido em 2026? Sim, ainda faz, mas para muito menos cenários que o que fazia há uns anos atrás. Hoje em dia é muito mais específico. Se o diesel encaixa no seu perfil de utilização, ótimo. Se vai comprar um diesel porque é o que gosta de conduzir, também está tudo bem, nada a dizer. Se o carro a gasolina lhe faz mais sentido para as suas necessidades, perfeito. Se o híbrido ou o elétrico é a solução para si, ótimo. O que não faz sentido é haver ideologias ou fanatismos. Os carros hoje em dia estão altamente evoluídos e há lugar para tudo no mercado. Nem é só o diesel que faz sentido, nem são só os elétricos que fazem sentido, nem é só a gasolina que está altamente evoluída. É tudo uma questão de necessidades. O importante é decidir bem, escolher bem e pensar bem. O dinheiro é seu, o património é seu, proteja-o. Faça escolhas adequadas. O meu objetivo, obviamente, com este vídeo não é dizer-lhe o que comprar ou o que não comprar. É simplesmente transmitir-lhe um bocado de clareza ou alguma clareza para poder fazer uma decisão mais acertada. Mas a decisão final é sua e a decisão que lhe fizer sentido é a mais correta. Não é a decisão mais popular, é a que lhe fizer sentido a si. Eu sou o João e este é o Move Journal.